Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem. Apesar de que nós estamos vivendo hoje esses impactos, essas informações, nós estamos aqui continuando com a nossa vida. E hoje eu trouxe um tema para vocês que acho que vai ser muito interessante. São os males que assolam a humanidade. Bom, a humanidade em si ela vem se desenvolvendo ao longo da nossa existência. E nós vamos encontrando ao longo desse processo evolutivo problemas que vão sendo solucionados ou não, ou pelo menos a gente tenta. Um dos maiores males que assolam hoje a sociedade é a fome. Bom, a gente conhece muito a questão das notícias, mas também a gente conhece são as fotos jornalísticas. O que são as fotos jornalísticas? São as fotos que causam impacto. Já ouviram falar que a imagem às vezes vale mais do que 1000 palavras? Sim, a gente tem imagens que valem mais que 1000 palavras. E nós temos algumas fotos muito importantes também. Essa foto, por exemplo, ela ganhou o Kevin Carter, que foi o fotógrafo que tirou essa foto, ele ganhou o prêmio Pulitzer por ela. Ela percorreu o mundo. Em 1993, ela foi tirada no Sudão, que hoje pertence ao Sudão do Sul. Na época, o país estava arrasado por uma longa guerra civil. E o Kevin Carter, como premiado jornalista sul-africano, estava preparando para fotografar uma criança faminta, tentando chegar a um centro de alimentação das Organizações Unidas, próximo à aldeia de Oid, quando um abutre de capuz apareceu nas proximidades. Essa foto foi tão impactante e ela percorreu o mundo, só que ele foi muito criticado, porque as pessoas falaram, por que ele não socorreu a criança? A criança morreu, ela estava morrendo de fome, por que ele não espantou o abutre? Ele fez isso, depois que ele tirou a foto, ele foi lá, socorreu a criança. Se vocês repararem também, a história que há por detrás dessa foto, é que a criança já está com o bracelete das Nações Unidas, já estava sendo atendida pelas autoridades das Nações Unidas, pelos competentes. E ela já estava sendo tratada. Então, houve um momento em que houve uma pausa e que eles iriam retomar o trabalho. Nesse momento, ele capturou essa imagem. Só que ele foi tão criticado por essa imagem, por essa foto, que apesar de ter ganhado o prêmio Pulitzer por ela, ele não resistiu à pressão, ok? Então, essa foto é uma foto muito impactante que fala sobre a questão da fome que as pessoas vivem hoje. E hoje, o que nós temos em questão de fome? A fome ela já vem assolando há um certo tempo. E nós vamos perceber que o número de pessoas que morrem no mundo em 2018 foram 821 milhões de pessoas que estão morrendo de fome. Nós temos aqui na Ásia 513 milhões de pessoas, na África 256 milhões, na América Latina e no Caribe 42,5 milhões de pessoas estão morrendo de fome. Número de insegurança alimentar ou grave, 2 bilhões. Bebês que nascem abaixo do peso por desnutrição, 20,5 milhões. Crianças menores de 5 anos afetadas pela baixa estatura, somam aí a casa dos 148 milhões. Crianças menores de 5 anos afetadas pelo desperdício, que a gente briga tanto sobre a questão do desperdício de alimento no mundo inteiro, que poderia estar alimentando, somam aí seus 49,5 milhões. E crianças com menos de 5 anos que estão acima do peso. Aí, contraponto à questão das doenças que são os males do século da humanidade, se de um lado eu tenho crianças que estão abaixo do peso, que estão famintas, pessoas morrendo de fome, por outro lado também eu tenho uma outra doença, não sei se ironicamente, a questão da obesidade infantil. São males que de uma certa forma, eles têm atormentado a humanidade. Mas a gente tem uma questão também da melhora, nem tudo é tão trágico. Com essa conscientização, nós levarmos as informações de que é necessário ajudarmos uns aos outros, ajudar a combater a fome, aí a gente tem que nos últimos 12 anos, esses índices de mortalidade por fome, esses índices de pessoas que estão à beira da miséria e da desnutrição, ele tem diminuído consideravelmente. Então, é preciso que o mundo se conscientize de que, se você
combater a fome, se a fome for combatida, todos ganham, todos serão beneficiados, toda a sociedade. Se não tivermos fome, se não tivermos pessoas que estão morrendo de fome pelo mundo inteiro, a sociedade vai ser bem melhor, tá? Então, de acordo com esse lançamento de um relatório da ONU, o Programa Mundial das Nações Unidas, que ele sempre vem fazendo um relatório. Aí nós temos uma outra foto que demonstra justamente o que está sendo feito e o que pode ser feito. Um ano, a Ândia, que é uma filantropa que ela tem um orfanato lá na África, ela tirou essa foto dando água para essa criança desnutrida. Essa foto também percorreu o mundo e ela foi bem impactante, ela foi bem chamativa. Um ano depois, ela fez questão de refazer a foto, só que agora a criança já está bem tratada, já está nutrida e é no primeiro dia de aula, né, que ele vai para a aula. Então o menino agora já parece saudável, bem diferente do quadro de desnutrição que ele apresentava. Então é possível resolver a questão da fome? É possível, basta boa vontade. As políticas estão aí, nós temos leis para isso, nós temos que ter um pouco mais de boa vontade e ações que são efetivadas. Um outro problema que tem assolado a humanidade ao longo da sua existência, outro mal, são as guerras. Aqui nós temos uma foto também que foi impactante, porque ela foi colocada em 1945. Essa explosão foi de Hiroshima e Nagasaki, onde nós tivemos 100 mil pessoas mortas. Foi a explosão da primeira bomba atômica, uma bomba que dizimou. E aí nós temos uma outra foto também, de uma menina de 9 anos de idade, que é uma foto famosa, que ela mostra justamente 9 anos de idade, ela sai gritando muito quente, porque a aldeia que ela morava tinha acabado de ser explodida, né? E ela teve o seu corpo todo queimado. Então ela saiu correndo e sofrendo e falando e na bombardeio em 1972. Então ela sempre vai ser a vítima, tá? Só que aqui fala que ela é uma vítima sem nome. Depois ela cresceu, hoje ela trabalha nas Organizações Unidas como embaixadora da boa vontade, que leva justamente a questão de se combater a questão da guerra. A guerra em si também é um mal que assola a humanidade. E aí nós temos também uma outra foto impactante também que fala sobre a questão da guerra, que foi em 1989 na Praça da Paz Celestial em Pequim, onde tinha um grande massacre nessa paz, pessoas estavam manifestando contra o governo e foi lançado então os tanques e o exército contra o governo. E nessa linha e nessa fila de tanques, então aparece o que eles chamam de homem do tanque ou o rebelde, né, desconhecido. E ele se coloca em frente aos tanques e faz com que essa progressão, eles param. E eles param diante de um único homem. Essa linha de tanque, o exército para diante de um único homem. E é isso, ele representa toda uma resistência daqueles que são contra o massacre, a guerra e a ditadura. E aí nós tivemos também os grandes matadores, que são os grandes ditadores da história. Por exemplo, Mao Tse-tung matou 77 milhões de pessoas. Stalin, que foi um dos pais do comunismo, ele matou 43 milhões de pessoas. Hitler, 20 milhões. Kublai, Mongólia, 19 milhões. A imperatriz da China, Cixi, 12 milhões. E Leopoldo II da Bélgica, 10 milhões. Matam. Os ditadores também matam. A guerra mata, dizima. Outro mal que assola a sociedade. Além da fome, das guerras, nós temos as doenças. As doenças também estão sempre presentes na nossa sociedade. Mas antes de nós trabalharmos doenças, nós vamos entender o seguinte: qual que é a diferença de surto, de epidemia, de pandemia e de endemia? O surto é quando você tem aumento de casos de uma determinada doença numa região. Por exemplo, aqui em Uberlândia, você tem um aumento de casos de pessoas que estão com dengue. Então, é um aumento significativo que não é esperado dentro da normalidade. A epidemia, ela já acontece não só num bairro, mas no município ou na região próxima a eles. Então, o que seria? Próximo a isso, você tem aumentos de casos de dengue, por exemplo, em Minas Gerais. Aí já se torna uma epidemia.
pandemia. A pandemia é uma escala de gravidade muito grande, muito maior. É o que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus. É uma pandemia. Ou seja, os surtos, os casos que estão surgindo, ele não acontece mais agora em momentos isolados, mas afeta praticamente o mundo inteiro. Então, a Organização Mundial da Saúde começou a registrar os casos nos 6 continentes da Terra. 11 de março de 2020, o Covid-19 também passou de epidemia para pandemia, ou seja, tem foco nos 6 continentes da Terra. E o que seria uma endemia? A endemia, ela é menor. Por exemplo, aqui no Brasil, a febre amarela, a malária é considerada como a febre amarela é considerada como uma endemia, porque só tem aqui no Brasil, é de uma determinada região, tá? Então nós temos as pandemias. Primeiro nós vamos começar com o Covid-19, que é uma família de vírus, que é infecção, né? E foi descoberto em dezembro de 2019, após casos que foram registrados na China. Todo mundo tem ouvido falar sobre isso. E se tem espalhado por vários países, né? Levando diversas cidades, diversos países. Hoje nós estamos num processo de quarentena, nós estamos reclusos em nossa casa para que nós não possamos propagar ou sermos contaminados por esse vírus, né? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, já passou dos 100 mil em todo o mundo, dos quais mais de 3.500 são óbitos. E aí nós temos também a questão da peste negra, também conhecida como peste bubônica. Ela foi uma epidemia que matou boa parte da população do planeta no século XIV, principalmente na Europa e Ásia. A doença está sendo combatida com um maior saneamento, ou seja, saneamento básico, higiene. O cólera também foi conhecida desde a antiguidade, desde 1817, e ele é transmitido pela água. Ele surgiu na Índia, né, e se espalhou para os países pelo século XIX, disseminando pela contaminação da água. Tuberculose também, ao longo da história, a tuberculose ela foi acelerada em 1882. Tanto é que na época dos românticos, os poetas, os escritores românticos, eles falavam que era chique morrer de tuberculose. Olha, a mentalidade. Mas o fato é que a tuberculose na época de 1882, ela era o grande mal que assolava a população, porque não tinha um tratamento, não tinha nada, e as pessoas ficavam apavoradas. Hoje, à base de antibióticos, a tuberculose ela é tratável, ela pode ser curada com um tratamento intensivo. Depois nós temos a varíola. A varíola é uma doença da humanidade por mais de 3.000 anos. Até celebridades da história, como o faraó Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França, tiveram a famosa e a tão temida bexiga, que era a varíola. Mas em 1796 foi inventada uma vacina, foi descoberta uma vacina que começou a erradicar essa doença. Em 1960 ela voltou, mas agora ela é considerada erradicada do planeta, com os tratamentos profiláticos e com as vacinas. A gripe espanhola, considerada as mães da pandemia. Em 1918, a mutação do vírus da gripe, ele se espalhou rapidamente pelo mundo. Em questão de um ano, matou mais ou menos 50 milhões de pessoas. Foi batizada a gripe espanhola, apesar de ter originado nos Estados Unidos, tá? E no Brasil, inclusive, o presidente Rodrigo Alves também, ele foi acometido por essa gripe. O ebola, em 2014, que o mundo viveu um surto, e todas as pessoas que contraíram, de 50% a 90% das pessoas, elas vinham a óbito. Depois nós temos também a questão do tifo epidêmico, né? Que atormentou muito a humanidade durante muito tempo, matando milhares de pessoas. A doença é causada por micróbios existentes nos piolhos. Uma vacina foi desenvolvida na Segunda Guerra Mundial e o tifo epidêmico, hoje, ele é bastante controlado, tá? Então, hoje nós temos o controle desse tipo. Sarampo também foi uma doença que era muito temida pelas pessoas, principalmente pelas crianças, né? Ele era altamente contagioso, principalmente pela mortalidade infantil. Mas em 1966 e 63 foi descoberta a vacina para combater o sarampo.
e com o passar dos anos a vacina foi aperfeiçoada, né? E hoje a doença ela está erradicada de vários países. Nós temos a malária, que a Organização Mundial da Saúde considera a pior doença tropical da atualidade. Em 1880 foi descoberto o protozoário Plasmodium, que causa doença, e ele é transmitido pela picada do mosquito, né, contaminado. As maiores epidemias de malária aconteceram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, matando milhões de pessoas. Febre amarela, que é uma doença espalhada indivíduo por indivíduo, picadas do mosquito Aedes aegypti, matou milhões de pessoas no passado. E apesar da vacina e dos programas de prevenção, e da vacina, a febre amarela ainda assola as regiões da América do Sul e da África do Sul. Poliomielite, ou a famosa paralisia infantil, também ela pelo poliovírus que ataca o sistema nervoso. A poliomielite não tem cura, mas ela tem a profilaxia, que é você tomar a vacina, que foi descoberta em 1950, que garantiu a extinção da doença, né, em boa parte do mundo. A AIDS, sofremos também com a iminência e o perigo da AIDS. A AIDS foi temida por uma geração de liberdade, né, de uma geração de amor livre. A doença ela foi identificada em 1981 nos Estados Unidos e ela ganhou rapidamente o status de epidemia pela Organização Mundial de Saúde. Ela destrói o sistema imunológico da pessoa, deixando o organismo frágil a doenças causadas por outros vírus. Então, na realidade, a AIDS ela destrói o sistema imunológico e a pessoa então fica vulnerável a outros tipos de doença causadas por outros tipos de vírus. Ainda não se tem a cura para a AIDS, mas se tem remédios que podem retardar. Então, para encerrar, a gente tem aqui a questão das zoonoses. De acordo com o escritor americano David Quammen, autor do livro Spoilerville, nós estamos vivendo uma pandemia humana através de infecções por vírus. Por quê? Porque ele acredita o seguinte, que com o desmatamento, um homem pegando o habitat dos animais, os animais vêm para os grandes centros. E esses animais que têm esses vírus, às vezes incubados, nesses animais e que não provoca mal nenhum, quando entra em contato com o ser humano, pode se transformar e pode ser letal. Então agora é o seguinte, com base no texto acima, você vai redigir um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, e assunto, os males que assolam a humanidade. Então você pode escolher um dos, da fome, da guerra ou das pandemias. Lembrando que, para que você possa escrever seu texto dissertativo argumentativo, faça o seu projeto, faça a sua estrutura do texto. Primeiro você tem que determinar qual é o seu tema, informe-se em relação ao tema. Depois do tema, produza a sua tese. Sem a tese, a sua opinião, aquilo que você quer provar, fica difícil desenvolver as suas argumentações. Então, o propósito é indicar o tema, dentro desse tema você vai redigir a sua tese, perguntas que você fará ao seu tema, como, por quê, como assim, quais causas, quais consequências. Para cada resposta que você tiver a esses, você tem um argumento para ser desenvolvido ali no seu desenvolvimento, que é na sua argumentação. Procure trabalhar de 2 a 3 argumentos, sempre entendendo que cada tópico frasal deverá ser trabalhado num parágrafo. Depois disso, não se esqueça que na sua conclusão você precisa dar a sua resposta política, a solução para o problema. Você não apresentou um problema ali na sua tese, você não argumentou, não defendeu esse problema, então agora na sua conclusão você precisa dar a sua resposta política. E outra coisa, não dê uma resposta tangencial. Precisa ser elaboradas leis. As leis existem, informe-se, as leis existem. O que precisa é que elas cheguem a ser efetivadas para que elas possam reverter e fazer com que o benefício sempre venha. Então, até a próxima aula. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Apesar dos temas serem um pouco pesados, mas nós estamos vivendo isso, sentindo a obrigação de passar algumas informações para vocês. Muito obrigada, até a próxima aula. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Espero que brevemente estaremos juntos, presencialmente. Um grande abraço.